Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou a Edvan Feu e estamos lendo Crônicas de Lemiar, volume 2, A Espada dos Dragões. E se você está curtindo essa leitura de livro, eu vou te pedir para se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito, curtir, comentar, porque isso ajuda muito a gente a crescer. E se você gostar bastante, convida um amigo a conhecer também, porque isso também ajuda o canal a se expandir. Quanto mais ele crescer, mais vídeos eu vou poder trazer para você. Esse livro, assim como outro, eu te convido também a ler o primeiro, Crônicas de Lemiar, volume 1, O Necromante, que já está disponível completo aqui no canal. Está completinho, tá? Então, se você gostar, pode acompanhar aí o primeiro volume, que eu vou ficar muito feliz. E, é claro, sempre comentar o que você está achando da história, qual personagem que você está curtindo mais. E se você está curtindo bastante para ler o livro, eu vou te convidar a conhecer o site da linhastortas.com, onde tem os meus livros, os livros do Renato e também os meus livros esotéricos lá. Então, dá uma olhadinha lá, e se puder adquirir, eu vou ficar muito feliz. Os livros que não estiverem disponíveis físicos também tem em e-book. Tá? Então, você também pode comprar qualquer livro meu em e-book na Amazon, amazon.com.br. Digita lá, Editora Linhas Tortas Edvan Feu, que você vai encontrar vários livros meus aptos para serem lidos no Kindle. Então, vamos lá para o capítulo 12. Capítulo 12. Experiência de Mascate. A animação da manhã era contagiante. Estavam todos sorridentes e de bom humor, e Serenidade parecia ter parte da responsabilidade por isso. Mesmo cedo, já havia feiras coloridas, cheiro de pão quente e burburinho de pessoas nas ruas. As roupas de todos eram muito coloridas e leves, e o frio parecia estar cedendo ali antes do que em Limiar. Já na porta da estalagem, que somente agora descobriram se chamar A Miragem, o grupo se encontrou. Vanna, Gruf, Joabe e Peter Paul estavam na calçada, admirando o colorido da cidade que não dorme, agora sob a luz da manhã, quando avistaram Dirk e Romano, vindo do outro lado da rua com outro rapaz. Essa gente acordou cedo, hein? Observou Joabe. Alguém viu o Hit? Eu vi, respondeu Peter Paul. Estava descendo. Os três moços se aproximaram do pequeno grupo, e o loiro, que interpelara Romano na noite anterior, deu um sorriso maroto e se dirigiu diretamente à morena. Bom dia, Vanna, não é mesmo? Bom dia, respondeu Vanna, que não se lembrava do nome do loiro. Carlos Morrissey, ao seu dispor. Se apresentou ele com uma mesura elegante. Tome, eu lhe trouxe bolinhos, disse Dirk, entregando um saco de bolinhos para os outros, que atacaram felizes. Hit chegou logo depois, a cara amassada, o cabelo ainda em pé, mas pronto para o novo dia de buscas atrás de magos misteriosos, cálices mágicos e elfos perdidos. Pegou um bolinho no saco e notou o homem de colete de couro finamente decorado. Ei, você é novo. Esse é Morrissey, um amigo meu, explicou Romano. Ele vai nos ajudar na nossa missão. Vanna notou que Romano parecia distraído e um pouco distante, olhando sempre acima de suas cabeças, como se esperasse ver alguma coisa, ou alguém. Surgir no fim da rua. Imaginou que talvez fosse só impressão e deixou para lá. Morrissey já estava a par do que estavam procurando e se sentaram juntos em uma mesa da taberna do outro lado da rua. Diferente da incandescente, essa taberna era clara, com grandes janelas abertas e um grande salão com mesas e bancos de madeira envernizada. Serviam café da manhã e foi um bom lugar para trocar as informações que tinham. O que não ia demorar muito, pois a noite anterior não tinha sido realmente um grande avanço. Vanna e Peter. Descobriram que 3 elfos haviam desaparecido na cidade. O homem que encontraram na Rua dos Diamantes era um vendedor de informações, como ele mesmo se apresentou. Diante de uma modesta quantia, revelou que vira ele mesmo 2 desses elfos serem raptados na calada da noite. Foram drogados e levados por mercenários. Quem eram esses mercenários ele não soube dizer, mas nunca os havia visto antes. Também não soube descrevê-los, pois estava escuro e ele estava longe. Romano, Gruf e Joabe conversaram com o clérigo, amigo do patriarca da Mei, que disse não saber que Noaçã estava na cidade, mas que tudo era possível com aquele homem. Agradeceu o aviso e lhes deu as instruções de onde o mago ficou da outra vez.
Talvez ele não repetisse o lugar de seu pouso, mas, como ele dissera, com Noaçã tudo era possível. Dirk e Hit não descobriram absolutamente nada, mas Dirk se divertiu muito às custas de Hit. Muito bem, disse Romano, espalmando a mesa com as duas mãos. É isso que temos. O que fazemos agora? Para mim parece óbvio. Vamos até o lugar que o clérigo indicou, sugeriu Joab. Talvez, e eu disse, talvez, interveio Morrissey. Eu conheço algumas pessoas que saibam sobre tráfico. Talvez elas saibam sobre o sumiço dos elfos. Podemos nos dividir, sugeriu Vanna. Metade vai averiguar a dica do sacerdote e a outra metade acompanha Morrissey, se os amigos dele não forem tímidos. Morena, se você for comigo, garanto que acabo com qualquer timidez que atravesse nosso caminho. Disse ele, dando um sorriso e se inclinando para ela. Vanna riu, divertindo-se com a cantada. Notou que Romano se remexeu no banco. Vanna, é melhor que eu, Dirk e Hit vejamos essa parte. Vá com os outros e verifique se Noaçã está por lá. Nossa amiga guerreira podia não ser um primor de inteligência, mas também não era burra. Se Morrissey era amigo de Romano e se sentia livre para flertar com ela, era porque Romano ocultara dele seu relacionamento. Talvez o Moreno quisesse manter tudo discreto, mas ele deveria saber que essa é uma estrada de 2 vias. Obrigada, Romano, mas eu prefiro ir com Morrissey. Vá com Hit, Peter e Gruff. Dirk e Joab, vocês vêm comigo. Magos não gostam de clérigos, acho que é melhor não afrontá-lo logo de cara. E antes que Romano pudesse argumentar, ela se levantou da mesa e os outros seguiram o gesto. E após breves instruções, seguiram seus caminhos. Noaçã era um homem de posses que gostava de viver bem. Não era surpresa que o lugar onde ele ficara da outra vez fosse um luxuoso palacete ao leste da cidade, longe o bastante de seu movimento, mas não o bastante para se isolar. Cercado por jardins belíssimos, o palacete tinha janelas em arco e telhado de terracota. As flores eram perfeitamente organizadas por cores, com uma predominância de cravos vermelhos e scilas, uma flor típica de Cervântia, que nascia facilmente em qualquer lugar. Sua forma de sino e seus belíssimos tons de azul faziam uma parte do jardim parecer um pedacinho do céu. O homem cuidava do jardim quando eles chegaram perto do portal alto. O que fazemos? Perguntou Gruff. Talvez possamos escalar os muros, pensou Romano. E se tiver alguma armadilha? Preocupou-se Hit. Enquanto conversavam escondidos perto de uma grande árvore, não notaram que Peter Paul tinha caminhado até o portão. Só perceberam quando ele bateu palmas e chamou o homem do jardim. O que você está fazendo? Peter sorriu para eles e esperou o jardineiro chegar. Conversou alguns segundos com ele e então apontou para os amigos, escondidos atrás da árvore, e deu um tchauzinho. Ele vai nos matar! Gruff gritou para dentro, trincando os dentes, lembrando do raio que Noaçã jogou nela e que deixou seus cabelos em pé por uma semana. O homem, um senhor de certa idade e um chapéu de palha que o protegia do sol da manhã, sorriu e se afastou, dizendo algo que eles não ouviram. Os outros se aproximaram para falar com Peter, que ainda aguardava no portão. — O que você fez? Disse Romano. — Chamei o homem, ué, respondeu Peter. — Noaçã é um facínora, um maluco, um doido de pedra, falou Gruff com sua voz estridente, que ficava ainda mais estridente quando ela estava nervosa. — Mas nós não fizemos nada de errado, surpreendeu-se Peter. Só queremos fazer umas perguntas, então por que não tentar? Bom, acho que é melhor isso do que se Noaçã nos pegar invadindo a casa dele, concordou Hit. E então o senhor retornou com um sorriso e abriu o portão, mandando-os entrar. Bem-vindos à cidade. Maestro está cá. Graças, respondeu Peter. Você fala cervantês? Surpreendeu-se Gruff. Quando se é mascate, fala-se com muita gente. No final, a gente acaba sabendo o básico de tudo que é língua. E o cervantês não é tão difícil assim. Peter Paul tinha razão. Serenidade era uma cidade cosmopolita, onde todas as línguas eram faladas para que todos os turistas que ali gastavam seu dinheiro em comida, bebida e jogos se sentissem sempre instigados a voltar nas próximas vezes. Pela proximidade e pelo tamanho de Celtária, o idioma celta da capital era perfeitamente encontrado em quase toda a Serenidade.
Passaram pelo jardim e chegaram à porta da bela casa. A porta foi aberta por uma mulher de feições solenes. Ela lhes inclinou a cabeça com um sorriso discreto e lhes deu passagem. Assim que entraram na enorme sala, Noação veio com um sorriso enorme e os cumprimentou com entusiasmo. Meus amigos de limiar, que prazer em vê-los de novo. Venham, tomem um vinho comigo. Eu aceito, disse Hit, tomando a frente de todos como um cachorro ao ver um naco de carne ser balançado diante dele. Romano e Gruff se entreolharam tensos. Procuraram imediatamente as janelas mais próximas, caso precisassem de uma fuga rápida. Noação serviu vinho para Hit, que degustou a bebida com total atenção antes de dar seu veredicto. É o vinho mais aveludado que já tomei. Noação sorriu, satisfeito em ter alguém que valorizasse seu bom gosto. É de uma safra excelente, 982, se não me engano. 82? Não foi nesse ano em que a gente jogou bem, mas não ganhou nos grandes jogos, lembrou Peter. Aquele foi um ótimo ano, apesar disso. Noação se acomodou numa confortável poltrona e manteve seu sorriso quando perguntou. E então, meus queridos e jovens amigos, o que os traz aqui? Vanna e Morrissey cavalgavam pela rua movimentada. Joab e Dirk os seguiam em silêncio. O loiro falava sobre a cidade e suas peculiaridades, sobre os melhores lugares para comer e os cassinos mais honestos, embora isso soasse como um paradoxo. As ruas foram ficando desertas, conforme entravam em ruas laterais, até que Morrissey parou e desmontou. Chegamos em nossa primeira parada. Entraram numa joalheria, onde o moreno de rosto definido, atrás do balcão, parecia contar algo que foi rapidamente guardado assim que ele os percebeu. Morrissey, disse ele, olhando para os outros desconfiado. O que faz por aqui? Relaxa, Eduardo. São amigos de Romano e são de confiança. Ah, e você se lembra de Dirk, não lembra? Eduardo os olhou novamente, como se os analisasse, até que estendeu a mão para Dirk, que se aproximou do balcão. Claro, como vai, Dirk? E Romano, por que não veio? Está fazendo um serviço de averiguação, respondeu Dirk. Estamos precisando de umas informações. Talvez você possa nos ajudar. Eduardo olhou novamente para eles, dessa vez se concentrando na guerreira. É mesmo? E então ele ficou em silêncio, observando o grupo. Morrissey se adiantou. Sabe alguma coisa sobre tráfico de escravos? Eduardo franziu o senho. Sei que é contra a lei. Um monte de coisas são, respondeu Joab. Estamos procurando por elfos desaparecidos, explicou Dirk. Sabe de alguma coisa? Dessa vez, algo pareceu se acender nos olhos dele. Ouvi falar algo sobre recompensas por elfos, mas haviam especificações. Que tipo de especificação? Interessou-se Dirk. Elfos sozinhos, sem família ou amigos que viessem atrás deles. O que mais você ouviu? Perguntou Morrissey. Eu? Nada. Mas Hawthorne falou pessoalmente com um dos caras que estava nessa. Morrissey agradeceu e guiou os outros para fora da pequena loja. Quem é Hawthorne? Perguntou Vanna. Outro amigo, respondeu Morrissey, subindo em seu cavalo. E eu sei exatamente onde encontrá-lo. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Não esquece de deixar curtida e comentário, hein? Tchau!